Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Palavra urgente começando para te abençoar. Eu sou o pastor Tiago Pena e eu creio na Sagrada Escritura para mudar a tua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua família. Nós cremos e anunciamos um Senhor que para Ele nada é impossível. E é isso que está na Sagrada Escritura. O Deus que envia a luz nas suas trevas. Nesse contexto eu vou pregar para você daqui a pouco. Você que tem vivido em trevas, você que está vivendo dessa forma, não existe luz diante de você. Deus enviará luz para a sua vida. Através deste programa ao qual você está assistindo agora, a tua vida vai mudar. Também peço para você, prepara um copo com água, prepara a fotografia, prepara a peça de roupa, esses elementos que vamos consagrar a Deus e abençoar a sua casa. Preste atenção nesse testemunho de fé que vai te ajudar e vai fortalecer a sua vida espiritual e logo, logo eu já retorno. Em fevereiro de 23, eu descobri que eu estava grávida e daí eu descobri bem no comecinho. Em abril, eu perdi. E a minha esposa sempre teve esse sonho, apesar de já ter 3 filhos, de ter esse filho próximo dos 40 anos. Esse era o sonho dela. Só que Deus me presenteou, daí com 3 meses depois veio uma nova gestação. Já planejando, né, já vendo roupinha, que viesse, né, para nós estava bem, que Deus mandasse, né. A gente ficou feliz, contou para todos, contou para a igreja. Eu fiz uma ecografia dia 23 de setembro. Eu estava de 8 semanas e 6 dias. E dia 24 foi o pastor Danner lá na nossa igreja. E teve um culto especial e ele abençoou a minha barriga, né? Ele pediu licença e me abençoou. Naquela mesma semana, na quinta-feira, ela teve um sangramento. Eu fui para o hospital, ele foi... Mexeu, olhou. Eu disse, doutor, o bebê tá aí? Daí ele disse, tá. Ele não me mostrou na tela nem nada. Mas ele tá sem batimentos. Fizemos ali a ecografia e constatou que o bebê estava morto. Na ecografia do dia 23 de setembro, estava com 2,2 centímetros. E ali estava com 1,7. Então já estava em regressão. Realmente seria um aborto. Daí ele disse assim, sinto muito. Daí pegou e me deu o laudo. E saí dali, olhei para o meu esposo e disse assim para ele, não deu. Né? Daí eu chorei. Olha, meus amigos, e é nesse caminho que nós estamos mesmo. Falando de luto, falando de perdas, de situações que honestamente eu não sei aqui medir para você. E muitos que estão assistindo também não reconhecem a dor que esses nossos amigos sentiram na perda de um filho. Perder um filho possivelmente é uma dor profunda que leva a pessoa ao abismo da vida. Se você passou por isso, está nos assistindo agora, Deus vai te estender a mão e vai te levantar, porque por pior que seja essa situação, o nosso Deus vai lhe garantir, como eu conheço muitas pessoas na nossa igreja que tiveram essas perdas, mas o Senhor foi a força deles. O Senhor foi a luz que eles precisavam e mudaram toda a situação. Acompanhe conosco uma reportagem que a nossa equipe preparou e eu já retorno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aborto espontâneo pode ser definido como a interrupção involuntária da gravidez até a 20ª semana de gestação. Em entrevista, a apresentadora Eliana revelou ter sofrido um aborto espontâneo no ano de 2016. De acordo com a artista, o triste episódio aconteceu no 2º mês de gestação. Os principais fatores de risco são idade avançada, histórico de perdas gestacionais anteriores, tabagismo, vício em álcool e drogas ilícitas. Os sintomas mais recorrentes desse mal são sangramento de intensidade variável, dores na região do abdômen e pelvis e contrações uterinas. Amigos, também preparamos aqui uma reportagem com um especialista no quadro Doutor Responde, que continua falando do propósito do programa de hoje. E eu também já retorno para dar reinício a esse testemunho de fé. O aborto espontâneo é a perda natural da gestação antes de 20 semanas da gestação. Então, a gente perde aquele embrião, a gente perde aquele bebê antes das 20 semanas. Isso pode ser causado por um problema genético no embrião, isso pode ser causado por infecções, problemas hormonais também. Sim, eu posso ter uma ameaça só de aborto, em que eu tenho um sangramento, mas aquele feto ainda é viável. Eu posso ter um aborto em que ele acontece, mas ele é retido, ou seja,
aquele feto não está mais vivo, mas está ali dentro, retido dentro do útero, e posso ter um aborto completo, em que realmente ele não vai estar mais dentro do útero, aquele feto já é eliminado. Os sintomas sangramento, cólica, dor lombar e a queda súbita daqueles sintomas de gravidez, por exemplo, melhora muito súbito do enjoo. Tipos de tratamento, se for uma ameaça, você vai fazer um repouso, vai acompanhar seguimento clínico. Se for realmente um evento que tenha acontecido, pode ter uma eliminação espontânea, mas pode ser que seja necessário fazer alguns procedimentos, por exemplo, como uma curetagem. Se eu tiver um sangramento importante, eu posso ter uma hemorragia, que aí é um caso mais grave, sim. Você já ouviu falar certamente que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A importância de você se apegar à palavra de Deus, mas não somente se apegar aqui como um mero religioso, tá? Mas você se entregar a essa palavra, você se entregar a Jesus Cristo, você confiar nele e Deus vai fazendo sempre algo na tua vida. Presta atenção nessa segunda parte do testemunho, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero uma palavra. E abri a Bíblia e caiu na filha de Jairo. Como é que o Senhor disse que ressuscita, me dá a palavra de ressuscita, se o meu está morto na minha barriga? E fiquei uns dias brava com Deus. E sempre orando, sempre agradecendo. E passou os dias, e os sintomas não passavam, o enjoo não passava. Passou uma semana, muito enjoo, a gente pedindo oração. Falei bem assim para Deus, eu não sou um sepulcro. Se ele está morto dentro de mim, o Senhor faz descer. Porque eu não aguento mais estar esperando. Mas eu disse para ela assim, tu só vai fazer a curetagem o dia que tu tiver a certeza, que tu tiver assim o último exame comprovado. Cerca de 3 semanas depois de receber a notícia do aborto, Tatiana decidiu se submeter à curetagem, o procedimento para a retirada do feto. Mas, antes disso, ela resolveu fazer uma nova ecografia e foi nesse momento que Deus surpreendeu a todos. Eu ia fazer a curetagem com ela na terça-feira já. Daí, na segunda-feira, realmente, eu fui no hospital para tentar uma ecografia e fui orando. Daí eu fui orando, Senhor, o Senhor me deu a palavra, que a filha, coisa de Jairo, o Senhor ia ressuscitar. Então, me mostra, né, o que o Senhor tem para mim. Eu não sabia como, eu disse assim, Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Retornando aí da segunda parte do testemunho de hoje, é o momento em que eu entrego para você a palavra, em que muitas coisas começam a ter um sentido no seu coração. Você está assistindo sobre perdas, sobre tristeza e sofrimento. E não é à toa que muitas vezes a pessoa está diante de um programa como este para receber uma palavra que é urgente. É uma palavra que você precisa para agora. E olha o que diz Salmos 18, versículo 28. Olha só que tremendo isso. Porque tu acenderás a minha candeia, Senhor. O nosso Deus, o nosso Senhor, olha o que o salmista está falando, alumiará as minhas trevas. Você está vivendo em trevas, você se sente até apagado, desanimado, né? Se sente para baixo, e não é por menos. Se você teve uma perda desta, uma perda de um filho, de uma filha, ou qualquer outra perda, perdeu o marido, perdeu a esposa, o pai, a mãe, é uma pancada das grandes. Mas se você não desistir, por pior que esteja essa dor, por pior que você esteja vivendo na vida, é a pior fase da minha vida, pastor. Pastor, eu nunca imaginei que eu viveria isso, eu não me projetei para isso e olha, meu irmão, minha irmã, não se sinta culpado, quem é que se projetaria para isso? Quem é que diria, olha, daqui a tanto tempo eu vou sofrer um baque deste? Não, aconteceu. Sabe que um dia perguntaram para Jesus, os próprios discípulos perguntaram para Jesus, no capítulo 9 do Evangelho de João, olhando para o homem que nascera cego, Jesus, quem é que pecou para que ele tivesse nascido assim, o pai ou a mãe? A resposta de Jesus foi esta, não foi o pai nem a mãe que pecaram, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. O que esse versículo nos chama, trazendo em outras traduções para vocês, tendo em vista que ele nasceu assim
o nome do Senhor será glorificado. Mas por quê? Porque Jesus curou aquele homem. Aconteceu algo na sua vida em que você se sente como uma lâmpada apagada em trevas, o Senhor está te iluminando agora. Dizendo para você que não está sozinho, dizendo para você que você não foi abandonado por nada e ninguém, muito menos por Ele. E que Ele está olhando para você e com todo o poder para te levantar, com todo o poder para mudar a tua história. Pastor, minha candeia apagou a partir do momento em que eu fui mandado embora do trabalho. Talvez a tua perda não foi conforme os personagens do testemunho de hoje, perdeu um filho. Mas cada um sente a pancada conforme vem. Talvez para você perder um trabalho, perder um emprego, é o final do mundo. De repente alguém que perdeu o trabalho vai falar, não, vamos embora, vamos dar sequência e daqui a pouco outra porta se abre. Vai de pessoa para pessoa. Mas o importante é que você guarde no coração, o Senhor, Ele está te enviando a luz para te iluminar e você vai sair dessas trevas. Preste atenção nessa parte final do nosso testemunho de fé em nome do Senhor Jesus. Daí a hora que ela bota a ecografia, ela para assim, Tati, quem é que fez tua eco? Eu assim, fulano, Ju? Então olha aqui. Ela botou lá no som e me mostrou a tela e mexendo pra lá e pra cá. Tá viva, eu comecei a chorar assim, né? Tá vivo, Deus disse que tava vivo, Deus disse que tava vivo. Olha ele mexendo. Ó, tá vendo? Se esticando. Tudo perfeitinho, minha guria. Seguimos o baile. Que bom, né? Glória a Deus. Foi coisa de Deus. Ela estava com 11 semanas e alguns dias também, daí foi a continuação. Então, de 8 para 11 semanas. É o ponto ali, uma vírgula, né? Não era um ponto final, era uma vírgula na história, para continuar mais linda ainda. Então, a Maitê veio para completar a nossa família. Ela é muito esperta, ela está com 1 ano e 4 meses, correndo, já fala as coisinhas dela. Ela é perfeita, é a maravilha dos nossos dias. A palavra de Deus diz que Deus não acende a luz e coloca ela debaixo do velador. Né? Ele coloca em cima, para brilhar, para aquilo ali glorificar o nome dele. E é tão bom receber o milagre. É assim, ó, se eu pudesse tocar nas pessoas e dizer assim, para ela sentir o gostinho, que assim, ó, é surreal. Foi maravilhoso, só tenho que agradecer a Deus. Louvar a Deus se tornou melhor ainda, sabe? Cantar os louvores e transmitir aquilo que tu... Agora é uma adoração diferente. Como é importante não desistir do que Deus fala. Como é importante não desistir daquilo que está no coração. Foi promessa de Deus, mas as coisas começam a sair do poder das nossas mãos. E a gente, né, como ser humano, quer ter o controle de tudo. E quando a gente sente que está saindo daqui, a gente se desespera. Mas Deus mostrou que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. E assim também está no domínio da tua vida. Vamos orar, vamos invocar o poder do nosso Deus em nome de Cristo Jesus, abençoar a sua vida agora. Pai, a quem desista, a quem olhe para trás, a quem deixe de crer na tua palavra. Nós não vamos julgar nenhum desses, ó Deus, porque cada um sabe o que passou e sentiu. Mas se essa pessoa está agora aqui diante deste programa e começou a acreditar ou voltou a acreditar no teu poder, eu peço a ti, levanta, envia a tua luz, ilumina. Se houve, meu Pai, alguma perda, até humanamente falando irreparável, que o Senhor, meu Deus, seja o consolo e a força, levantando o desanimado, dando a esta pessoa, meu Pai, um novo motivo para viver, e eu sei que o Senhor tem o poder para isso. Eu te louvo e te agradeço porque eu creio na oração que eu estou fazendo a um Deus fiel e poderoso. Beba desta água e receba a cura sobre o teu corpo para a glória do Senhor. E glória a Deus, meus amigos, Deus é maravilhoso. Você quer saber mais desse Deus? Nós temos outros programas que já foram gravados e você pode assistir também e está lá no YouTube. Vá lá no YouTube, Palavra Urgente, e você
vai se inscrever no canal, você vai comentar, você vai assistir, compartilhar, salvar, vai fazer isso tudo. E também no Instagram, Palavra Urgente, vai acompanhar este trabalho da mesma maneira. Belfor Roxo, você já me conhece, sabe que eu pastorei em Belfor Roxo, o endereço é o endereço principal da cidade, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, quartas e sextas, 8 da manhã, 3 da tarde e às 19 horas, né? Tanto família quanto libertação, e aos domingos, 8 e 18, aquele momento em que você será revestido pelo Espírito de Deus e fortalecido para as batalhas. Temos programações, olha, na segunda, na terça, na quinta, temos programações aos sábados, que é do Ministério de Apoio, e esses horários dessas programações você toma conhecimento no Instagram da nossa igreja, @IGD Belfor Roxo. Vai lá, segue a gente e conheça um pouco mais da nossa congregação. Amigos, vamos finalizar? E você ainda fica com um musical bacana para te jogar ainda mais para cima, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, deixo meu forte abraço, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Tchau! Tu sabes tudo que eu preciso, até bem melhor do que eu. Tu sabes, tu me conheces tão bem. Se choro, se canto, se me alegro ou me entristeço, tu me conheces, Senhor. Tu me conheces, Senhor. Não importa fugir ou tentar me esconder, pois só tu conheces o meu interior tão bem quanto eu. Não adianta eu falar ou criticar, só tu conheces minhas palavras bem antes eu falar. Então me usa e fazes o que tu queres de mim. Eis-me aqui, Senhor. Então me usa e fazes o que tu queres de mim. Eis-me aqui, Senhor. Sou teu, eu sou teu, eis-me aqui e fazes de mim o teu querer. Eu sou teu, eis-me aqui e fazes de mim o se choro, se canto, se me alegro ou me entristeço, tu me conheces, Senhor. Tu me conheces, Senhor. Não me importa fugir ou tentar me esconder, pois só tu